Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Idiotismo e Loucura. Questão 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma frequentemente muito mais inteligente do que imaginamos. Eles sofrem, evidentemente, portanto, com o desenvolvimento dos órgãos ou o impedimento dos órgãos, como o mudo que não pode falar ou não consegue falar. Questão 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que reencarnam e vivem em corpos onde está presente a insuficiência intelectual, que os espíritos chamam de idiotia. São os órgãos da sua estrutura física que não permite que suas aptidões, que a sua inteligência se extravasem na intensidade ou na condição já desenvolvida ao longo do processo reencarnatório. Questão 372A. Então não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Os benfeitores espirituais respondem que jamais ensinaram que os órgãos não influem na exposição das faculdades do espírito. Tem uma influência muito grande, evidentemente por conta das necessidades do espírito. E dão um exemplo. Por melhor que seja um músico, se ele tiver nas mãos um instrumento ruim, ele jamais conseguirá executar com qualidade aquilo que ele já sabe. Questão 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo uso que fizeram das suas aptidões, das suas habilidades, das suas conquistas anteriores. Questão 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um nome de gênio numa existência precedente? Sim, um gênio torna-se às vezes uma desgraça quando abusa de suas faculdades. Questão 374. O idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Sim, frequentemente. E ele compreende que tudo isso se trata de uma necessidade por conta daquilo que ele precisa experimentar, seja como provação, mas quase sempre como expiação pelo uso que fez de suas faculdades anteriormente. Questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Sobre essa questão, os benfeitores espirituais insistem no raciocínio de que os órgãos bloqueiam a expansão, vamos dizer, ou a expressão da capacidade do espírito. Como espírito em si mesmo, ele tem consciência da situação, mas ele tem que conviver com aquilo que já está formalizado no seu processo reencarnatório. Então, o órgão apresenta ao espírito, melhor dizendo, a dificuldade para a sua expansão. E ele terá que vivenciar isso num processo de aprendizado e desenvolvimento contínuo de suas habilidades. Questão 375A. É então sempre o corpo e não o espírito desorganizado? Sim, dizem os benfeitores, mas é preciso não perder de vista o entendimento de que assim como o espírito influencia a matéria dando vida a ela, a matéria também influencia o espírito. E nós sabemos que a influência é quanto mais o entendimento do espírito é voltado para as questões da materialidade. Quando volta ao mundo dos espíritos, depois de uma vida de idiotia e loucura aqui na Terra, o espírito só se desvencilhará dos reflexos, vamos chamar aqui de condicionados, quando ele abandonar definitivamente todas as impressões que a matéria está exercendo sobre a sua condição consciencial. Questão 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Como o espírito se sente impotente diante do constrangimento que a situação lhe impõe, ele muitas vezes busca fugir disso pelas vias do suicídio. Questão 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Ele pode ressentir-se durante um tempo, enquanto, evidentemente, ele tiver as impressões da matéria sobre as suas faculdades. Questão 378.
Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Será como uma lembrança, dizem os benfeitores espirituais. Ela sempre estará circunscrita à presença da materialidade no entendimento do espírito. A matéria, vivenciada por longa data, acaba por influenciar o espírito se ele em si mesmo já não tem uma espiritualização adequada. E isso será para ele uma tortura, ou seja, uma possibilidade de exercício para que ele possa ir se desligando das coisas materiais mais rapidamente. Pensemos nisso.